Como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de teu lar, e as águas ao passar o Jordão se ouvirá. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, muito bom estar com vocês mais uma vez, podermos compartilhar do amor de Deus e poder falar deste amor de uma maneira tão gostosa na nossa experiência diária, naquilo que Deus tem feito em favor das nossas vidas. Hoje, quinta-feira, nós estaremos mais uma vez cultuando ao Senhor com este trabalho aqui em Guajará-Mirim e crendo pela fé que Deus está alcançando pessoas e estará alcançando pessoas em outros lugares, além de nossa cidade, através dessa transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube. É muito bom estar com vocês. Eu vou chamar minha esposa e o David, nosso filho, para estarmos orando juntos. Família, presente de Deus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos de todo o nosso coração. Te rendemos graças, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de podermos falar do teu amor, de podermos receber, meu Deus, essa experiência tão maravilhosa que é o viver em união, como irmãos em Cristo, falando e vivendo do teu amor. Reconhecemos, Pai, o quanto somos dependentes de Ti e também o quanto somos pecadores, Pai. Por isso te pedimos perdão pelas palavras, pensamentos e atitude que porventura tenhamos neste momento cometido neste dia. Que o Teu Espírito possa falar em nossos corações com toda a liberdade, enquanto o Senhor nos perdoa para a manifestação da Tua graça e do Teu amor sobre nós. Fala conosco através de cada louvor, Pai, de cada experiência, da Tua palavra. Usa a Tua filha, Senhor amado, com autoridade, com conhecimento, com unção. Dá-lhe graça para ministrar a Tua palavra nesta noite, e que o Teu Espírito possa falar em cada um de nós, não apenas para o nosso aprendizado teórico, Pai, mas para uma vida de prática na Tua presença. Nós cremos e Te adoramos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meus queridos, hoje nós vamos fazer algo diferente, na verdade diferente para mim também, porque normalmente tanto eu como Miriam, a gente louva usando o nosso violão, mas como é um companheiro já de 15 anos, que vem passando por todo tipo de situação, de sol e chuva, veículo passando por cima dele, quebrando e tudo. Agora há pouco nós tivemos mais um probleminha com ele e não temos condição de usá-lo para o nosso período de louvor. O bom é que nós, como instrumentos do Senhor, não podemos faltar. É claro que a gente sente falta desses recursos tão abençoados, mas o mais gostoso é a presença de Deus na nossa vida. Isso até nos faz lembrar daquilo que a gente vive ou que a gente viveu, principalmente no passado, quando estávamos em igrejas, em locais, fazendo visitas, e começávamos a louvar mesmo a capela, não tinha instrumento, e nós dávamos o nosso melhor, porque o que nós estávamos fazendo e o que nós estamos fazendo é oferecer o nosso culto em gratidão ao Senhor. E isso parte de uma vida totalmente voltada para Deus, para adorá-lo não apenas em palavras, mas adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso é que durante os primeiros hinos, enquanto nós não temos Miriam aqui ministrando a palavra,
nós vamos compartilhar de alguns louvores com vocês a capela, mas em nome de Jesus, na unção do Senhor. Tem um hino que diz assim, é muito conhecido, do Diante do Trono: preciso de ti, ó Jesus, como a esperança precisa do amanhã. Subindo. Preciso de ti, ó Jesus, como a esperança precisa do amanhã. Neste deserto quero atravessar, Jesus vem comigo, para que eu possa sobreviver. Como a erva precisa do orvalho do amanhecer, preciso de ti, ó Jesus, como a esperança precisa do amanhã. Preciso de ti, ó Jesus, como a esperança precisa do amanhã. Neste deserto quero atravessar, Jesus vem comigo, para que eu possa sobreviver. Como a erva precisa do orvalho do amanhecer. Eu acredito que para aqueles que são da minha época, pois eu tive uma experiência pessoal com Deus, principalmente no ano de 87, nós cantávamos esse hino, não é, no Diante do Trono, eu acabei me equivocando, mas é um período de lembrança gostoso. Você que já tem alguns bons anos na presença de Deus, com certeza ouve esses louvores com saudade, não por causa da canção apenas, mas por causa da experiência que envolveu o tempo em que essa canção nos foi ensinada. Isso é gostoso, irmãos. Isso é cultuar a Deus, independente de qualquer situação. Isso é poder dizer, eu estou de pé porque Deus está comigo. A minha vida, ela é uma vida feliz por causa da presença de Jesus, enchendo de paz e alegria o meu coração. E isso não tem preço. Sendo saudosista, eu me lembro também do saudoso Luiz de Carvalho. A gente costuma ouvir muito esse louvor e volta e meia eu estou ali cantarolando, que é Rosa Vermelha. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão.
Agora seu sangue vertido, caindo no chão, 3 dias morrendo, houve solidão. Ao 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor, uma flor. Na época desses hinos, Glória a Deus. eu era um jovem, um adolescente, na verdade, mas havia uma alegria no nosso coração tão grande em estar na presença de Deus, que quando chegava perto do horário de nós irmos para a igreja, nós já não nos continhamos, não tinha esse negócio de ficar esperando até a última hora, não. A gente ficava já ali, já com aquela ansiedade de chegar ao horário do culto, de podermos estar ali, porque a gente ia poder compartilhar dessa alegria junto com os outros irmãos. Meus queridos, uma fase maravilhosa, e aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de tudo isso, seja no passado, seja no momento presente, sabe exatamente o que nós estamos dizendo. Como é gostoso servir a Jesus. Como é gostoso a gente saber que não importa o tipo de situação que o mundo esteja vivendo, ou que nós particularmente estejamos vivendo, a nossa alegria em servir a Deus faz valer a pena todas as coisas que nós enfrentamos. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente pode dizer que precisamos de Jesus como esperança, como a erva, como aquilo que o Senhor tem nos dado, que é exatamente esta grande alegria de viver na presença dEle. Deus maravilhoso, aleluias. Corinho que eu gosto muito de cantar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Pega o bandeira lá dentro. Celebrai a Cristo, celebrai. Oh, 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 oh. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E o terceiro dia. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, Ele reina para sempre. Ressuscitou.
ressuscitou, e ele vive, ele reina para sempre. Então, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, sim, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Glória a Deus. Tem outro que diz assim: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Aleluia. Esta é a palavra de Deus. Para aqueles que leem a Bíblia, sabem muito bem a grande vitória de Deus através da vida de Josué, fazendo com que a muralha da cidade, naquela época mais protegida pelos muros, caísse, não por armamento, mas através do poder e autoridade de Deus. E é por isso que nós louvamos o Senhor. E podemos dizer também através dessa canção assim: vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo ministrou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor, eu creio, Em nome de Jesus. está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo ministrou, e a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E esta casa será chamada
casa de oração. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Santo Senhor. Seja sincero. Aleluia. Precisa mais do que a presença de Deus nas nossas vidas para fazer diferença? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E se Deus habita no meio dos louvores, e se Deus tem essa alegria de poder estar falando aos nossos corações e nos abençoando, não tem coisa mais gostosa do que servir a Deus. Então, meu querido, seja você instrumento do Senhor. O violão faltou, mas a graça de Deus que está sobre as nossas vidas está presente para fazer toda a diferença, e nós podemos cultuar ao Senhor de todo o nosso coração, com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e na presença do Senhor a Bíblia nos diz que até a tristeza salta de alegria. É Deus presente aqui neste lugar, é Deus presente aonde você está, para que a sua glória se manifeste. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, Santo de Israel, glórias ao teu nome, Pai. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Pai. Te adoramos porque o Senhor está presente, Pai, isso nos basta. Te adoramos, Pai querido, porque não somos impedidos de poder glorificar o teu santo nome. Te adoramos porque a tua alegria envolve o nosso ser, e o teu Espírito fala muito mais forte dentro dos nossos corações. Te adoramos porque o Senhor não mudou, que o Senhor permanece o mesmo que foi ontem, és hoje e será eternamente. Nós te agradecemos, Pai, porque a confiança que nós temos em Ti não é confiança em outros homens, e a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que não devemos confiar em carros, em cavalos, mas confiarmos fazendo menção do nome do Senhor, porque em Ti, Pai, a nossa vida está firmada. Por isso nós Te adoramos de todo o nosso coração, crendo no que o Senhor está fazendo, em um local tão simples, em um culto tão simples, com um equipamento tão simples, Pai, mas a Tua palavra, ela é aquela que esmiuça a penha. A Tua palavra é aquela que destrona principados. A Tua palavra é aquela que liberta aquele que está cativo. A Tua palavra é cura, Pai, seja para aquilo que está nos ossos, seja para aquilo que está na emoção, seja para tudo aquilo que envolve a nossa vida. E nós Te agradecemos, Pai, porque a nossa dependência está totalmente em Ti, e isso nada nem ninguém pode nos tirar, ó Pai, porque o Senhor tem estabelecido isto para a Tua glória. Por isso nós Te bendizemos de todo o nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Jesus possa nos abençoar grandemente através do louvor, e possa agora usar a nossa irmã Mili, que vai estar ministrando. A irmã Mili está ali, tremendo igual vara verde. Mas olha, irmãos, eu já ministro há muitos anos, mas até hoje, quando eu vou subir para pregar a palavra de Deus, eu ainda fico tremendo.
E você sabe por que eu não sinto que isso é ruim? Porque a gente tem temor de Deus. E tendo temor de Deus, a gente pede: Senhor, seja a tua palavra e não a nossa. Senhor, que seja o conhecimento que vem de ti e não conhecimento que muitas vezes só serve para trabalhar a mente, mas não alcança a alma. Então nós sabemos que é um grande privilégio, mas nós temos plena consciência da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ouvindo ou escutando. Irmã Miri, vou chamar a irmã Miri aqui. Essa minha paraguaída preferida. Pai, eu te peço neste momento, Senhor, abençoa a vida da Miri, Pai, abençoa as nossas vidas que estaremos ouvindo a tua palavra sendo ministrada, que ela possa ser usada por ti com autoridade, Pai. Meu Deus, que o nervosismo, a vergonha, ela venha dar lugar, Pai, a unção que vem do Senhor, e que a tua glória se manifeste através da vida dela, e que o teu Espírito seja derramado em nós, através da tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. Nós cremos, por isso te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mamile. Glória a Deus. Complementamos a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. O pastor aqui revelando o segredo da gente. Mas é verdade, irmãos. Pra gente, eu que não tenho muita experiência, é uma responsabilidade muito grande levar a palavra do Senhor. Mas não é somente por falta de experiência, é porque a responsabilidade verdadeiramente é grande. Mas vamos compartilhar, vamos pensar juntos no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3. E diz assim: Aleluias. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, vem, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade, esse é um texto muito conhecido, muitas vezes pregado, pela simplicidade da sua mensagem. Mas nós aqui em casa sempre falamos que a palavra do Senhor sempre tem uma nova mensagem, uma nova palavra para as nossas vidas. Ou melhor ainda, a mensagem sempre esteve aí, mas se revela a nós de uma maneira diferente, de acordo com a nossa necessidade espiritual. O Espírito Santo faz com que a nossa alma seja novamente alimentada com o mesmo texto, com a mesma palavra, por mais conhecida que ela seja. Aleluia, Jesus. E aqui, o texto nos narra o encontro que Nicodemos, um fariseu, o príncipe dos judeus, teve com Jesus. É muito importante a gente ressaltar o status de Nicodemos, porque fica claro que ele é um fariseu, é o principal dentre aqueles que são... É o principal entre os judeus. Significa que ele tem um status muito alto.
Ele se preparou por muito tempo para estar onde está. E é curioso que ele vai até com Jesus. Irmãos, eu estou misturando tudo, meu português com meu espanhol. Eu vou começar de novo porque eu acho que não deu para entender. Essa história fala de um homem chamado Nicodemos, um principal entre seu povo, um principal na sua nação, na sua religião. Ele era um fariseu. Era um status muito alto para aquela época, porque significava um conhecimento muito grande da lei de Deus. Uma preparação que levou uma vida inteira para chegar onde ele estava. E ele foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Considerando que ele era um principal, que era um fariseu, alguém muito preparado, era uma coisa interessante ele ter ido até Jesus, que era exatamente o oposto a tudo o que ele cria. Nicodemos, sendo alguém tão preparado na lei, sabia que Jesus, em todos os anos que ele exerceu seu ministério, era totalmente contrário àquele que a sua religião, a sua fé pregava. Jesus era do lado contrário. Jesus e a sua doutrina era do lado oposto. Eram inimigos declarados do judaísmo, embora que Jesus era judeu, ele cumpria a lei, mas os judeus mesmos não aceitavam quem Jesus era. E é curioso que a Bíblia nos narra que ele foi ter de noite com Jesus. Muitas pessoas afirmam que ele tenha ido nesse horário por causa do medo, por causa do status dele, por causa da vergonha de ser visto cerca de Jesus. Mas, em câmbio, a resposta para isso aí, na verdade, não está no que a Bíblia diz, sino no que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia é sempre rica em detalhes que ajudam a nossa compreensão. E muitas vezes, em outros textos, quando as pessoas se acercavam a Jesus com outras intenções, com intenções de criar armadilhas para ele, para poder prendê-lo, quando chegavam perto dele para fazer perguntas tendenciosas, com o objetivo de prendê-lo em algum erro, a Bíblia o deixava em claro. A Bíblia não escondia essas situações. Em câmbio, esse não foi o caso de Nicodemos. A resposta para isso está no que a Bíblia não diz. E a Bíblia não diz que ele tenha ido escondido. E não diz que tenha vergonha de ser visto com Jesus. E não diz também que ele tenha ido em oculto. Mas então por que de noite? Poderíamos dizer que Nicodemos conhecia a rotina de Jesus. Nicodemos sabia que durante os dias e as tardes, Jesus normalmente estava rodeado de multidões que se assentavam, se ajuntavam ao lado dele quando ele ensinava. Então, acreditamos que ele foi ter nesse horário porque sabia que Jesus estaria sozinho, porque sabia que já não estaria rodeado de multidões, sabia que naquele momento ele podia falar cara a cara com Jesus. E muitas vezes essa lição é a que nós precisamos aprender, que não é entre multidões, que não é no muito barulho, não é nas muitas expressões que vamos achar a resposta que estamos procurando. Às vezes encontramos Jesus no silêncio, encontramos Jesus de joelhos, encontramos Jesus na nossa habitação, no nosso quarto. Não é entre multidões, não é nas igrejas, não é em lugares espaçosos. Às vezes encontramos Jesus no silêncio. Aleluia. Então ele vai até Jesus e ele cumprimenta com um saludo bem cheio de significado. Porque ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
Muitas pessoas também afirmam que essas palavras têm muita bajulação, que ele tentava impressionar Jesus, que ele tentava fazer com que essas palavras amolecessem o ego de Jesus. Mas, em câmbio, o que Jesus lhe responde é totalmente diferente, nem sequer corresponde a essa saudação. Nicodemos estava totalmente sincero naquilo que falava, porque ele estava exatamente aí porque confiava que Jesus vinha de Deus, porque ele sabia, de alguma maneira que não compreendia, que Jesus verdadeiramente testemunhava verdade de Deus. Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se prestarmos atenção nessa passagem, não tem nada a ver com a saudação de Nicodemos. Na verdade, nunca foi uma pergunta. Nicodemos fez uma saudação e Jesus não lhe respondeu. Veio, na verdade, contundente, uma resposta para uma pergunta que não tinha sido formulada. Jesus compreendeu o que estava acontecendo no coração desse homem. Jesus deu a resposta para a alma de Nicodemos, para uma pergunta que talvez ele nem estava compreendendo. Uma pergunta que não tinha sido formulada. Jesus lhe disse que, na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como sabemos que essa foi uma resposta para Nicodemos? Pela maneira em que Nicodemos lhe responde. Se prestarmos atenção, parecerá que, na verdade, eles pegaram uma conversa pela metade. Pegaram uma conversa pelo meio. Se saltaram aquele momento de saudações cordiais, se saltaram aquele momento de entrar no assunto devagar. Senão que Jesus vai logo e lhe responde. Lhe diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E deixa Nicodemos exposto. Deixa Nicodemos sem armaduras. E de pronto Nicodemos lhe responde: mas como pode ser isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele estava aceitando que verdadeiramente essa era a sua dúvida. Estava reconhecendo diante de Jesus que isso era o que lhe inquietava. Às vezes, irmãos, a única coisa que nós precisamos é ir até Jesus. Sem importar o horário, sem importar as condições, sem importar o nosso status, sem importar as dificuldades. A única coisa que nós precisamos é saber que Jesus tem a resposta. Mesmo para perguntas que nós não compreendemos dentro de nós mesmos, mesmo para questionamentos na nossa alma que nós não conseguimos formular em palavras, Jesus já conhece o que está em nosso coração. Jesus sabe o que não te deixa dormir pelas noites. Jesus conhece aquilo que te rouba o sono. Jesus sabe e conhece o teu coração e quer te dar essa resposta, porque Ele já tem a resposta, porque Ele é a resposta. Aleluia, Jesus. Devemos fazer como Nicodemos fez. Buscar naquele mesmo momento. Buscar à noite, não esperar para amanhã, não esperar para mais tarde, não esperar para depois. Agora que está sentindo isso no seu coração. Agora que está se sentindo sozinho. Agora que está se sentindo vazio. Agora que está aí na quietude do seu quarto. Agora que está aí no silêncio da sua cama. É neste exato momento que Jesus quer falar com você. Glória a Jesus. É neste momento que Deus quer te dizer aquilo que você precisa. Você precisa de Jesus. Glória a Deus. É a única coisa que pode saciar essa sede que está dentro de você. Jesus é a única coisa que pode encher o teu coração. Você pode me dizer: mas você não sabe, você não entende o que há na minha cabeça, no meu coração. É verdade, eu não posso compreender. Mas Deus que sonda os corações, Deus que conhece o íntimo da alma, Deus que te fez, que fez cada molécula do seu corpo, Ele sabe, Ele conhece
a necessidade que você tem. E a necessidade é Jesus. Aleluia, Jesus. Eu sei porque já tentamos com música. Eu sei porque eu já esteve no mundo. Eu fui resgatada. Jesus. Amém. Eu sei porque eu já esteve no seu lugar. Esse vazio no coração é uma ausência de Deus. Essa necessidade de estar sempre rodeado de gente é a ausência de Deus. Essa necessidade de ter sempre alguma coisa para fazer. E muitas vezes, embora tudo esteja bem na vida da gente, se não tiver Jesus, se não tiver Deus, nada adianta. Continua o mesmo vazio, continua a mesma dor, continua as mesmas coisas. Somente Jesus pode te dar essa Aleluia, resposta. Jesus. Deus maravilhoso. Somente Jesus pode te expor. É verdade, sim. E às vezes, irmãos, é uma coisa maravilhosa quando a gente, por fim, se sente exposto diante de Deus. Por fim, podemos jogar essas armaduras no chão. Por fim, podemos nos mostrar do jeito que nós somos, as dores que levamos, as confusões que carregamos, aquela indefinição constante no coração. Aí podemos ver que Deus sabe, que Deus entende. E que Deus não nos rejeita por causa disso. Glória a Deus. Ao contrário, Ele está nos oferecendo uma saída. A saída é Ele. Ele está nos oferecendo um jeito de uma vida melhor. E a vida é Ele. Ele está nos oferecendo um caminho a seguir. E o caminho é Ele. Glória a Jesus. Uma verdade para nunca mais viver em mentiras. Uma verdade para nunca mais viver em ilusões, em fantasias, sentindo que essa vida aqui é somente uma mentira. Porque a verdade é Ele. Ah, Deus maravilhoso. Aleluia. No momento em que Nicodemos por fim se vê exposto com a resposta de Jesus, ele se sente em confiança de baixar a guarda e perguntar e aceitar que ele não entende. Porque às vezes há coisas que não precisa muita enrolação para falar com Deus. Às vezes a única coisa que precisamos falar é: Deus, eu não entendo. Eu não entendo. E Jesus nos mostra que Deus tem uma paciência incrível para nos falar. Glória a Jesus. Por 2 vezes, Ele explica para Nicodemos as verdades espirituais. E por 2 vezes Nicodemos lhe diz: como pode? Como pode ser isto? Eu não entendo, não compreendo. E considerando a posição dele, considerando quem ele era, aceitar isso diante de alguém que não tinha a escolaridade dele, que não tinha a preparação dele, que não tinha o status que ele tinha, talvez era uma coisa incrivelmente difícil. Nicodemos passou a vida toda aprendendo sobre a lei, se preparando para ensinar outros sobre a lei, sendo um exemplo na sociedade, porque era um símbolo da lei. E por entanto, quando Jesus falava aquelas palavras, quando Jesus explicava aquelas verdades para ele, ele não entendia. Mas Jesus teve a paciência e o amor para explicar para ele e dizer: ei, somente precisa crer. Glória a Deus. Pelas 2 vezes que Nicodemos falou que não entendia, então Jesus começa a falar para ele num idioma que ele verdadeiramente podia entender. E traz à tona a história de Israel, que Nicodemos conhecia muito bem. Então ele disse: olha, assim como no deserto, Moisés precisou erguer uma cobra de bronze, e todos aqueles que olhavam para aquela cobra, eles eram sarados. Assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E então acontece algo maravilhoso, irmãos. Glória a Jesus. Jesus dá para aquele homem a maior declaração de amor. A maior declaração de amor da história.
uma declaração de amor, pela qual muitos de nós fomos resgatados desse mundo, pela qual muitos de nós, crentes de todos os lugares, salvos pela palavra de Deus, viemos a nascer como filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, Louvado e exaltado é o teu nome. essa mensagem é para você e para mim, tanto como foi para Nicodemos. Glória a Deus. Essa declaração de amor da parte de Deus também é para você. Glória a Deus. Deus também entregou o seu Filho pensando em você. Deus também entregou seu Filho unigênito, pensando em resgatar você. Jesus veio ao mundo porque te amava. Jesus veio ao mundo para sofrer o Calvário porque te amava. Jesus veio ao mundo sabendo quem você era porque te amava. Ele está te dando uma oportunidade nessa noite. A oportunidade de crer. A oportunidade de aceitar que Jesus te entende. A oportunidade de aceitar que Jesus te ama. Oportunidade de aceitar o sacrifício dele foi por você. E que você pode ser salvo nessa mesma noite. Que você pode ser liberto nessa mesma noite. Aleluia. Não existe impedimento entre você e Deus, porque Jesus já pagou esse preço. Glória a Deus. Jesus já quebrou o véu. Agora o acesso está livre para você chegar diante de Deus e falar para Ele, me perdoa. A única coisa que nós precisamos verdadeiramente fazer de todo o coração é nos arrepender. Arrepender-nos de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que desejamos fazer. E não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho das coisas ruins que você fez no passado, está fazendo ou pensa em fazer. Deus pode mudar essa história. Jesus já escreveu uma história para você, uma história de libertação, uma história como você sendo filho de Deus. Aleluia. Nicodemos entendeu essa mensagem. Ele entendeu que mesmo sem palavras, Jesus já sabia o que tinha no seu coração. E que mesmo assim, Deus o amava. Glória a Deus. É assim também para ti e para mim. É assim também para todos aqueles que escolhem crer no Filho de Deus. Aleluia, Jesus Cristo é a única saída. É a única resposta para esse vazio no seu coração. É a única saída para esse labirinto que está na sua cabeça. Glória. Jesus quer te dar essa saída. Aleluia. Porque Ele é a saída. Deus maravilhoso. Aleluia. Quando entendemos que Deus conhece por dentro e por fora o nosso coração, sem importar mesmo se nós cremos ou não cremos nele, Ele sabe quem você é. Glória a Deus. Ele te conhece. Aleluia. Sabe a tua história, o teu passado, sabe mesmo o teu futuro. Aleluia, Jesus. Mas quero te dizer aquilo que Ele falou para o profeta Jeremias. Antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia. Antes que te formasses no ventre, eu já te conhecia. Te consagrei, te dei por profeta às nações. Essa confissão de amor, essa declaração de amor, foi a resposta que Nicodemos precisava. Glória a Jesus. Aleluia. Saber que mesmo sendo um mestre da lei, saber que sendo mesmo a pessoa que ele era, com o status que ele tinha, não importava nada disso. A única coisa que precisava era simplesmente crer. Glória a Jesus. Às vezes nós
ficamos confundidos porque temos tudo aquilo que precisamos e mesmo assim o coração fica vazio. Embora a nossa vida seja perfeita, a nossa família seja linda, o nosso emprego seja ótimo, mas na hora de recostar a cabeça no travesseiro, alguma coisa está faltando. E às vezes você se sente desagradecido, pensando, poxa, minha vida é tão boa, mas eu não sei o que está faltando. Essa pergunta, esse questionamento não pode ser deixado para amanhã. Faça como Nicodemos. É esta noite. Procure Jesus aí onde você está, porque Ele quer te dar essa resposta. Procure Jesus agora que há tempo, agora que pode ser achado, agora que você está sentindo isso no seu coração. Não deixe para mais tarde. E não importa a religião de qual você pertence, não importa o status social, não importa os pecados, não importa as coisas boas que você tenha feito. A única maneira de estar perto de Deus é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O caminho é Jesus. O caminho para nunca mais se sentir extraviado, se sentir perdido. O caminho certo para chegar a Glória a Deus. Deus. A verdade para nunca mais se sentir enganado pelos desejos deste mundo. Nunca mais se sentir iludido pelas coisas que puderam ser e não são. Glória. A verdade que liberta, que restaura. Aleluia, Jesus. Jesus mesmo falou que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Glória a Deus. A vida que você precisa, a vida que Deus quer para você. Uma vida santificada no Senhor, uma vida longe dessas confusões, uma vida com certeza de que Deus te ama, uma vida abundante, uma vida cheia de paz. Glória a Deus. E a consequência dessa vida com Deus aqui na terra é a vida eterna. Aleluia, Jesus. Uma vida eterna com Deus, cara a cara com Ele. É isso que Ele está te oferecendo nessa noite. Deus maravilhoso. Você pode me dizer, mas essa decisão eu posso tomar em qualquer dia, qualquer hora, mas você não sabe se amanhã vai estar aqui. Glória. Nenhum de nós conhece o futuro como Deus conhece. Nós não podemos afirmar que estaremos aqui amanhã. Não podemos afirmar que estaremos vendo nossos filhos crescerem. Não sabemos se veremos nossos netos. Não podemos contar com essa garantia. Então a única coisa que nos resta fazer é fazer o que Nicodemos fez. É agora. Agora que está de noite, agora que estou sentindo, agora que essa angústia na minha alma não está me deixando em paz. Agora que esse grito no seu coração não está te deixando sossegado. Agora que a incerteza está te envolvendo, agora que você tem medo, agora que está se sentindo vazio, é agora que Deus quer te dar essa resposta. Aleluia, Jesus. A única saída, a única resposta, a única coisa que pode te encher de verdade é Jesus Cristo. E volto a dizer que essa declaração de amor, que já tem feito mudanças na vida de tanta gente neste mundo, é também para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus te fez assim do jeitinho que você é por um motivo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Existem Glória coisas a que Deus. somente Jesus pode contestar. Aleluia, Deus. Gemidos da alma que somente Ele pode decifrar. Glória a Jesus. Verdades que somente Ele pode te conceder. Aleluia, Jesus. Deixa de lado o orgulho do status, o orgulho do quanto você estudou, do orgulho de quanto você sabe, do quanto você tem, do quanto você não tem. Às vezes pode me dizer, eu não preciso de mudanças, eu sou uma boa pessoa. Por que precisaria de Deus? Eu já tenho Deus. Eu tenho Deus desde que nasci. Mas a Bíblia diz que neste mundo não há um só que não tenha pecado.
Não há nenhum justo, nenhum porquanto todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. E todo ser humano, cada pessoa, cada alma tem essa mesma necessidade, a necessidade de Jesus. Somente Ele pode te libertar. Somente Ele pode te encher de verdade. E somente Ele pode te dar essa resposta, mesmo antes de você falar. Mesmo antes de você falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Exatamente nesse texto, no Salmo 139 está a resposta para isso aí. Essa é uma oração de Davi, o rei Davi, dizendo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Glória a Deus. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas Glória nessa a Deus. noite. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Muito bom. É importante nós compreendermos que tudo que o Senhor nos ensina tem um propósito e um objetivo, que é louvar e agradecer o nome do Senhor. Abaixa o microfone para mim, o último, em cima. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim. Aleluia. É porque Mili fala mais baixo do que eu, então precisa ser bem baixinho. Só um instante. É isso, irmãos. Trabalho feito ao vivo é desse jeito. Então, a nossa alegria realmente é de poder dar o nosso melhor para o Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Eu acredito que a palavra falou no seu coração como falou no meu coração. O que eu oro, o que nós oramos na verdade é que o Espírito Santo de Deus possa falar com você de tal maneira que aquilo que você ouviu nesta noite, nos louvores, mas principalmente na palavra que é o alimento do Senhor para a nossa alma, possa tocar no seu coração e operar mudança. Vamos orar então neste momento? Nós estaremos agora juntos, se Deus permitir, no domingo, pela manhã às 9 horas, nosso horário de Rondônia, e final da tarde às 18 horas. Sábado nós começamos às 18 horas, 6 horas, para alguns falar, como alguns falam. Nós estaremos com o nosso trabalho com as crianças e adolescentes. Então você é nosso convidado para estar aqui. A salinha está preparada. Depois eu vou colocar direitinho mostrando as fotografias. Amém? Te agradecemos, Pai. Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem nos ensinado a viver na Tua presença e através da Tua palavra sermos alimentados. Nós te rendemos graças por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor. Dá para cair um toró aqui agora. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor e obrigado por tudo. Mas gostoso vem o dia do triunfo do meu rei, e você